Olá, meninos e meninas do quinto ano e suas famílias. Eu sou a professora Alessandra e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Meninos e meninas, a nossa aula vai falar sobre um assunto muito interessante. E o título é Texto para todo lado. Você já deve ter percebido que por onde você passa, nós estamos cercados de texto. Se nós chegamos em algum lugar, nós vemos revistas, vocês têm os livros didáticos, enfim. Nossa sociedade é uma sociedade letrada. Então, nós temos diferentes tipos de textos para diferentes funções sociais. E é sobre tudo isso que nós vamos começar a conversar nesse momento. Por quê? Porque nós precisamos interagir com esses textos diariamente e isso requer de nós diferentes habilidades. Portanto, nós vamos começar a nos apropriar de uma forma mais sistematizada de tudo isso que nós temos convivido diariamente. Afinal de contas, os textos, eles fazem parte do nosso cotidiano, não é verdade? Então, vamos dar uma olhada mais aprofundada sobre esse assunto? Vamos conversar primeiramente sobre o que é gênero textual. Preste muita atenção, você não precisa memorizar esse conceito. Gênero textual é isso. Não, você precisa compreender o que é esse fenômeno e como ele ocorre na sociedade para que você possa lidar com esses textos de uma forma muito natural, de uma forma, fundamentada. Percebe? Você agora vai ver o texto de uma forma diferente, porque você está passando a conhecer de forma mais aprofundada sobre esse assunto. Tudo bem? Vamos trabalhar sobre o conceito de gênero textual. O que seria gênero textual? É o nome que se dá a diferentes formas de linguagem. O que seria gênero textual? Gênero textual é o nome que se dá a diferentes formas de linguagem empregadas nos textos. Então, são a forma como a língua se organiza para manifestar nas diferentes situações de comunicação. São a língua em constante uso. Então, por exemplo, se você quer contar, por exemplo, uma piada, você vai usar um tipo de texto. É claro que quando você vai contar uma piada, você não vai pensar, vou ativar agora o meu modo gênero textual. Claro que não. Mas você já vai conhecer esse detalhe, que é um detalhe importante para nós que somos estudantes. É fundamental que você conheça aquilo que você está vivenciando. Então, você vai conhecer os gêneros de uma forma mais aprofundada. Tudo bem? Então, para esse estudo, nós precisamos estar percebendo que os textos, eles têm diferentes finalidades. A partir de agora, você vai olhar para o texto, percebendo nele qual é a finalidade. Será que o texto está querendo me informar? Ele está instruindo? Ele tem o objetivo de divertir, de entreter, sensibilizar, convidar alguém, descrever uma situação? E esses textos também podem variar conforme a sua linguagem, tá certo? Essa linguagem pode ser uma linguagem formal, informal, pode ser uma linguagem científica, não é? Agora, muitas pessoas estão falando sobre questões de saúde, muitos textos nessa linguagem científica, e você, a partir do estudo dos gêneros textuais, você vai se apropriar disso de uma forma mais fundamentada. Também nós temos a linguagem regional, que é uma linguagem que é muito próxima do nosso povo, né? Nós falamos, enchemos a nossa boca de égua, até doida. Isso aí é a linguagem regional. E aí você vai passar a se apropriar disso. Tudo bem? E você vai ver que é muito gostoso conhecer sobre esse assunto e lidar com isso de uma forma mais fundamentada. Agora, cada gênero possui características específicas e essas características, elas não são estanques, elas se mesclam em alguns casos. E o que vai predominar para você identificar esse gênero é o que está mais forte, aquela característica que está mais marcante no gênero textual. Tudo bem? Então, eu trouxe para vocês aqui, como forma de ilustração, quais são alguns, porque os gêneros textuais, eu trouxe aqui para vocês, como forma de ilustração, alguns gêneros textuais. Você vai perceber que eles são inesgotáveis, tá certo? Eu trouxe aqui alguns para que vocês possam conhecer
e dá uma lembrada, né? Vários desses gêneros vocês estão lidando com eles diariamente. Por exemplo, nós temos como gêneros textuais a poesia, o classificado, convite, contos, receitas, piadas, fábulas, não é? Bilhetes, tudo isso nós lidamos com esses tipos de textos no nosso dia a dia. Nós lidamos com esses tipos de texto no nosso dia a dia. E esses textos, eles não estão soltos no mundo. Eles têm portadores diferenciados. E o que são os portadores? São os locais onde esses textos normalmente circulam, tá certo? Então, onde esses textos podem vir? Podem vir em sites, em rótulos dos biscoitos que vocês comem, nos jornais, nos gibis, podem vir em cartaz, em outdoors, enfim, agenda, e-mail, panfletos. Eles vêm em diferentes portadores, que nós chamamos, tá certo? Então, tudo isso, gente, vocês estão percebendo? Tá tudo muito próximo de nós. Tudo faz parte do nosso dia a dia, porque os gêneros textuais, eles surgiram de necessidades sociais. Necessidades comunicativas surgiram e aí eles vieram como resposta a essas necessidades comunicativas que são sociais. São as nossas necessidades, tudo bem? Então, vocês precisam lembrar e entender que essa forma, a forma como as pessoas se comunicam, tem mudado bastante. Vocês devem ter entendido ou percebido, né, que durante os anos, especialmente depois da chegada da internet, a forma da escrita mudou bastante, a forma da leitura mudou bastante e a nossa comunicação muito mais, não é verdade? Nós utilizávamos antigamente, era corriqueiro utilizar cartas. Hoje em dia, nós utilizamos muito mais e-mail, né? Que é uma forma, como é que eu posso dizer, modernizada da carta. Na verdade, a carta foi o precursor do e-mail, tá certo? Que é um gênero textual moderno, um gênero textual virtual, que a gente pode considerar. Então, perceba essas diferenças e utilize de uma forma bastante consciente os nossos gêneros textuais. Essa necessidade de adaptação à nova linguagem e a novas formas de leitura, ela é real. Nós precisamos nos adaptar. Por isso, nós estamos aqui conversando sobre tudo isso. Tudo bem? Eu trouxe para vocês um mesmo texto em duas versões diferentes, que eu quero que vocês possam comparar as duas formas que esses textos estão sendo apresentados, para que vocês possam perceber essas diferenças trazidas com o advento da internet. Vamos dar uma olhadinha? Preste bem atenção nas diferenças, tudo bem? Esse texto é um texto retirado desse portador, que é um livro, tá? O livro 19 Poemas Desengonçados, do autor Ricardo Azevedo, que é um autor que eu já recomendo porque ele é maravilhoso. Os textos dele são divertidos e extremamente dinâmicos. Esse texto é o texto Aula de Leitura, é um poema. E você, olhando para ele, você já pode identificar. Porque agora, na verdade, os textos em geral, eles são identificáveis a partir da forma. Quando você olha para um texto, no caso desse poema, você já identifica, opa, esse texto, ele está formatado em parágrafo? Não, ele tem estrofes, então você já passa a entender que esse é um poema. Veja, eu ainda nem li, eu só olhei a forma do texto e eu já identifico de cara. É um poema. Por quê? Porque ele não vai até o final da linha, porque ele é dividido em estrofes. Aí você vai lembrar que cada linha do poema nós chamamos de quê? De verso. E assim você vai identificando os gêneros textuais. Eu posso dizer para você fazer a leitura desse texto aí. É um poema, você já está percebendo. Essa é uma forma, digamos assim, tradicional que esse poema pode ser apresentado. No entanto, eu trouxe ele de uma outra forma, para que vocês possam também reconhecer as diferenças quando o mesmo texto ele pode ser apresentado. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra versão desse mesmo texto. Dá uma olhadinha. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender
Vai ler nas folhas do chão se é outono ou se é verão. Nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom do vento, se corre o barco ou vai lento. E na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Perceber a diferença? É o mesmo texto, só que numa apresentação bastante dinâmica. Perceber a diferença? É o mesmo texto. No entanto, numa forma tradicional, num portador tradicional, e o outro nessa forma, com movimento, com áudio. Nós chamamos esse tipo de texto, o segundo, de um texto multimodal. Por quê? Aí você pode dizer, nossa, que palavra bizarra, estranha. Não, gente. É só você entender que tem muitos modos dentro dele. Ou seja, tem imagem, tem som, tem movimento, enfim, é um texto vivo, é um texto não que os outros... Não. Tem imagem, tem som, tem movimento. Isso caracteriza um texto multimodal. Perceberam? Isso traz novos desafios para nós. Nós precisamos Isso traz novos desafios para nós. Nós precisamos interpretar para além das letras. Nós agora temos que interpretar imagens, figuras, gráficos, sons. Cada detalhe constitui o texto. Tudo bem? Então, é sobre essas habilidades que são necessárias para interpretar os textos da nossa atualidade que nós vamos passar a trabalhar e a conversar. Tudo bem? Precisamos aprimorar o nosso olhar para perceber essas diferenças e assim interpretar melhor os textos. Eu trouxe aqui um texto rapidamente para a gente dar uma olhada, que é um texto que também consta das atividades do Caderno Alfamate. É um poema, com calma você pode ler. É só, na verdade, para que vocês percebam como é que isso vem, como é que o gênero textual está sendo trabalhado para que vocês venham interpretar. Então, é colocado um texto e nesse texto você vai começar a compreender. Ele tem aqui, ó, nesse caso, o vento vem vindo de longe, de não sei onde. Vem valsando, vem brincando, vem valsando, vem brincando, sem vontade de ventar. Vem vindo devagar, devagarinho, mais viração, que vem em vão, e vai e volta, e volta e vai. Somente esse trecho para que você perceba, ele tem todo um balanço, ele tem um ritmo diferenciado que também precisa ser interpretado. Olha só a questão, só para a gente dar uma olhada, como forma de ilustração, você vai ter contato com esse texto aí no caderno de atividades do Alfamate. Tá? Então, a primeira pergunta é, o título do texto é Cantiga do Vento. Pare para pensar, por que será que o título do texto é Cantiga do Vento? O autor diz que o vento parece música? Será que o autor diz que o vento brinca com música? O autor diz que o vento escreve a música?
ou o autor diz que o vento canta uma música? Pela leitura do poema, pelo ritmo, pelo balanço da leitura, você pode ter percebido, espero eu, que a alternativa correta seja a alternativa A. O autor diz que o vento parece uma música, porque ela traz ritmo. Na leitura você percebe. Então, é preciso que você acione aí habilidades para interpretar. Quando você lê, você percebe na leitura o ritmo, a fluência. Ele em seguida vai falar sobre rock, sobre valsa. Então, ele está relacionando o poema, o vento, com a música. Tudo bem? Então, essa percepção é que nós vamos começar a trabalhar no nosso dia a dia, nas nossas aulas, para que vocês possam ficar muito bons na interpretação de texto. Tudo bem? Um forte abraço. Espero você na próxima. Até mais!